Olá, pessoal. Vamos continuar nossas conversas aqui. Eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo precoce. Estou com a Aida Sim, Aida Brito, psicóloga. Oi, pessoal. e com a Dani. Tá bem. Aqui, ligeira, mãe atípica, autista. E, pessoal, nós estávamos aqui discutindo do que nós vamos conversar. Nós não temos 15 minutos Temos 15 minutos. Daqui a pouco pega o e avião. nós achamos que seria uma boa ideia a gente conversar um pouquinho mais sobre autismo em mulheres, que era justamente o tema que vocês estavam falando aqui na palestra, né? Oi. Eu tenho visto que os números estão mudando, né, gente? Já não é mais 1 para 5 como era quando a gente realmente vai olhar a fundo. Por que esses números estão mudando? Essa proporção de 1 para 5 para mulheres. O que tem acontecido? Você quer, Dani, começar? São diversos fatores, né? São diversos fatores. Tem as questões, eu acho que vão trazer a questão social que você trouxe, cultural, né? Essa percepção. E também o fato que nós já entendemos que muitos profissionais já estão compreendendo mais sobre o autismo, né? Tem essa Perfeito, questão. Dani, perfeito. A gente estava falando agora e o assunto começou a desenrolar e a gente fechou nesse ponto, né? A formação dos profissionais. As pessoas estão mais capacitadas a olhar as sutilezas do diagnóstico feminino. Então, a gente tem que olhar para essas sutilezas que muitas vezes elas passam despercebidas no primeiro olhar, que está mais naquele momento atento aos alertas numa característica, né, no fenótipo masculino. Uhum. E agora a gente começa a olhar com mais cuidado para esses matizes, essas sutilezas do diagnóstico em mulheres. Eu queria trazer uma provocação aqui Sim, sobre os autismos dentro do autismo. Nós sabemos já que antes que o pessoal que venha em cima, o diagnóstico é único, né? Mas essas diferenciações entre esses autismos dentro, será que a gente não tem esse fator, o início de certos sinais e sintomas podem estar um pouco diferenciados entre homens e mulheres por aspectos biológicos, por sim, aspectos. Até por ter fatores de proteção, né? A sim. gente Uhum. sabe que geralmente mulher fala mais cedo, brinca de faz de conta mais cedo, eh, muda de faz de conta para diálogo mais cedo do que os Perfeito, homens, perfeito. tem uma tendência a desenvolver motricidade fina mais cedo. Algumas dessas questões são culturais, mas também tem alterações e são diferenças neurobiológicas que, entre outras alterações e diferenças, vão servir de fator de proteção, né? Muitas das áreas que são profundamente afetadas no autismo, na média, as mulheres saem melhor que os homens, inclusive, Tem né? uma linguagem mais preservada. A Dani estava falando dessas questões, né, Dani? Agora há pouco. Sim, sim, essa daí era inclusive a minha dificuldade, né? Quando pequena, eu tive uma fala precoce, bem precoce, inclusive. Uhum. Eu, com 2 anos, minha mãe, ela teve um livrinho muito interessante que ali fica muito claro o meu autismo, né? Onde ela anotava toda semana e aí foi mudando de mês em mês os meus comportamentos. E eu argumentava com ela. E ela achava isso muito fora do comum. Como ela argumenta porque quer alguma coisa de uma forma, né? Essa rigidez ficou muito clara. Então, com 2 anos, isso não é muito comum na média, né? E a Dani falou de uma coisa interessante, que eu acho que é importante a gente discutir. Ela fala que a mãe registrava, colocava habilidades, comportamentos que ela apresentava muito pequeno. Só que a gente tem que ter um cuidado também quando a gente fala em autismo para meninas, porque muito não se olha para frente. Hum. E outras dificuldades vão surgindo dentro desse escopo. Por exemplo, que é o tema que eu estava discutindo há pouco, a questão da sexualidade. Sim. Que ele só vai aparecer ou começar a se apresentar em muitos comportamentos culturalmente mais tarde. Quando o ambiente social se Isso. torna mais complexo, é que Isso. E geralmente aí, o que que aparece. É. acontece? Muitos dos questionários para avaliar meninas e mulheres com TEA, eles não vão olhar para essa especificidade. Então, aí a gente tem outro problema, outra Quase dificuldade. todos os casos que eu tenho um pouco mais de proximidade ou que eu tenha convivido um pouco mais de mulheres que receberam um diagnóstico de autismo, têm junto um histórico ou de relações afetivas abusivas ou de relações sexuais abusivas. É, e é muito interessante porque, no final das contas, acaba sendo muito vulnerável
e não percebido e passa batido. E a gente estava falando, a Dani lá no comecinho ela começou a falar dessa camuflagem, né? E o que ela falou foi muito interessante, não foi, Dani? É questão de camuflagem em muitas camadas, né? A gente, num primeiro momento, pelo menos posso falar como pessoa autista, né? É, eu consigo ter esse contato social, mas as próximas camadas, segunda, terceira, e assim vai, elas são complicadas, porque um relacionamento interpessoal, assim, você vai ter um relacionamento amoroso, você tem que saber a hora de falar para, tem a hora de você falar, é minha vez, e você A hora trouxe de a questão escutar. da história de reforçamento, essa anulação, ela começa a vir uma coisa muito presente, Se né? você reforçou, né? Você se colocou numa condição que é imitar, aceitar, e aí chega um momento que esse comportamento foi tão reforçado que te deixa vulnerável a relações abusivas, por exemplo. Uhum. Eu realmente acho que seria muito interessante que a gente começasse também a rastrear mais as irmãs de meninos com autismo. Eu vejo muito acontecer o seguinte: ah, o João tem autismo, mas a irmã é típica. O desenvolvimento da irmã é típica. Tudo bem, realmente acontece com uma certa frequência. Vamos lembrar que, né, 80% vai ter um desenvolvimento típico. É, mas muitas vezes você começa a olhar, é típica, mas aí você começa a olhar um monte de mais. E eu vejo que a gente não tem tantas vezes esse olhar para a irmã. Mas O irmão a gente já fica com ele em pé. sabe o grande problemática que nós temos hoje no Brasil, isso se torna muito mais acentuado, que quando a gente vai falar sobre transtornos mentais, a gente fica lá na saúde e na educação. A parte social é quase não falada. E Uhum. essa investigação familiar, esse aspecto deveria vir de um assistente social, um agente de saúde verificando. Por exemplo, se você tem um histórico familiar que, apesar de não ter o diagnóstico, os pais separaram, um pai agressivo, você vai vendo tem toda uma característica de um transtorno Uhum. ou qualquer outra história assim, isso já levanta esse fator genético. Peraí, mas será que o resto também não tem alguma questão? Algum outro? É verdade. Como que a gente tem feito hoje para descobrir autismo em mulheres? Então, foi exatamente isso que eu acabei de falar. A gente tem que melhorar a formação dos profissionais para que eles olhem com mais cuidado para essas meninas, com mais especificidade para tudo que ela traz, Uhum. desde habilidades motoras, linguagem, questão social, esse comportamento de traumatizado, né, que está num degradê ali que vai muito sutilmente aparecer. Então, o profissional tem que estar muito bem preparado e faltam Uhum. marcadores para isso, ou seja, faltam na minha área de avaliação, faltam bons protocolos, bons questionários, que sejam ferramentas para ajudar os profissionais como um todo. Então, a gente vai precisar trabalhar para produzir isso, hein? Isso me fez pensar numa coisa, o custo, porque isso, sem sistemas, sem formas de rastreio, entra muito na questão clínica da capacidade do profissional de conseguir através de todo esse histórico. Você precisa de uma janela de tempo muito maior, e janela de tempo é dinheiro também, né? Sim. Reflete dinheiro. Então, hoje, as mulheres que conseguem diagnóstico são pessoas que têm condição financeira Mais recurso, né? de recurso. Então, ainda tem essa Acabam estratificação. tendo um diagnóstico errado. Eu também vi, muitas vezes, na minha experiência, mulheres que tiveram 3, 4 diagnósticos antes de terem o diagnóstico de autismo. Sim, Elas foram diagnosticadas borderline, elas foram diagnosticadas com transtorno bipolar, elas foram diagnosticadas com transtornos de ansiedade, e aí não estou dizendo que não possa, inclusive, ter comorbidade, um segundo transtorno, mas a maioria das vezes era um diagnóstico errado, na verdade, né? É, é comum. é muito comum. Eu acho que a gente realmente não ter instrumentos mais específicos dificulta Mais muito, sensíveis, né? mais É isso aí, sensíveis. Thiago. E eu vejo que muitas vezes a gente vai ter a sutileza do diagnóstico de nível 1, que passa batido, tanto nos homens quanto nas mulheres. Eu vejo que hoje no Brasil, por exemplo, quem é o grande especialista no Brasil, ou a grande especialista no Brasil em autismo nível 1 de suporte? Quantos deles têm? Quantas clínicas têm profissionais dedicados especificamente para autismo, para autismo precoce?
Tem bastante. Para casos mais graves, tem bastante. Para transtorno grave de comportamento, tem bastante. Agora, peraí. Quem que está trabalhando para refinar os comportamentos das pessoas nível 1 de suporte? Geralmente não tem essa pessoa nas clínicas, geralmente não tem esse especialista. É que a gente entra naquela barreira financeira também, que é uma. Quando a gente está entrando num autismo nível 1, nós estamos falando já uma pessoa Já mais está velha. funcionando. É, exatamente. E É. para, vamos lá, mudar comportamento, a gente não desaparece comportamento da Uhum. nossa cabeça. A gente Uhum. aprende outras formas. E quanto mais Sim. velho a gente fica, mais difícil. Eu vou falar uma coisa para vocês, assim, eu montei vários P's para mim mesmo, para problemas meus. Sim. Alguns eu consegui, eu tenho compulsão alimentar, então, assim, o autismo nunca vem sozinho, né? Sempre vem com combo. E transtorno de pânico. Eu tive transtorno de pânico ano passado. E aí eu usei algumas estratégias da aba, transtorno de pânico deu certo, a questão da compulsão alimentar, nossa, incrível, consegui controlar. Só que até hoje eu não consegui controlar o meu roer unha. Por quê? É uma coisa motora e memória motora é muito difícil de desvanecer. Então, quando eu começo a ter algum problema, eu já começo a roer de várias formas, né? Eu tô aqui o tempo todo cutucando, justamente porque eu tô um pouco nervosa, né? Aí, com dois doutores aqui na minha frente, eu tô desse lado, não tem ninguém me apoiando aqui. Intimidando. Tô me Que intimidando aqui, o boa. negócio tá tenso aqui, gente, vocês não têm noção. E, então, assim, como é difícil, uma intervenção para mim vai durar anos para eu conseguir criar novos comportamentos para esvanecer esse que me faz mal. Isso com consciência de que comportamento você quer mudar, técnicas para mudar e sabendo já por dentro como fazer. Ahm, e a maioria nós estamos falando de pessoas que nem mesmo sabem que tem essa dificuldade de como fazer, do que fazer. Eu acho que está faltando muito também pessoal de TCC na nossa área. Eu não vejo muita gente com terapia cognitivo-comportamental que consegue muitas vezes usar abordagens que vão ser com menor intensidade, que vão levar outros fatores em consideração, que vão usar instrumentos de automonitoramento, de desenvolvimento da autoeficácia. Mas aí talvez Falta. também esteja aí um pedaço, meninos, é o fato de que a gente tem uma amplitude muito grande de Muito. indivíduos, de meninas, mulheres, etc., com TEA. Aí quando você vai falando aqui o que a gente estava falando de meninas que Nível tenham, 1, mas tem o nível aí quando 2 e o nível chegar no 2 3. e 3, É, a gente tem que ter aí um conhecimento em Autismo, outras áreas, autismo né? dos é, autismos. As práticas de linguagem, de sim, comunicação, história social, narrativa sim, social, uma série de sim. coisas que são usadas como recurso Uhum. e que aí já Já, começa, mas no ABA também. já vem, já mistura, né? Mas essas não passam menos batido do que as do nível 1 de suporte? Eu Você acha acho, que o diagnóstico eu também acho que é tem difícil tanto também. erro? Eu É. acho que é difícil Uhum, também, porque assim, se uhum. você for olhar, eu tenho uma dificuldade com o nível 2, né? Hum, Essa coisa do nível Estereótipo do 2. DDI, porque Isso. vai para DI, É, menina. então isso tem uma, a gente ainda pega ali muitos casos que olha, então eu acho que ainda tem uma dificuldade, mesmo no hum, nível 2 suporte ainda temos bastante nossa, que dificuldade de absurdo, diagnosticar. né? É, porque geralmente é mais perceptível e, é, assim, no homem já aparece muito mais, né? Sim, é, A, eu não tinha parado para pensar nisso, a realmente. outra, já aproveitando que vou jogar para vocês aqui, os doutores. É, a gente já entende essa correlação genética entre tantos transtornos, né? E hoje a nossa grande dificuldade é justamente colocar a pessoa dentro dessa caixinha. Como vocês veem essa questão dessa autista, muitas vezes, que ela tem características de outros transtornos, por exemplo, uma mistura do autismo nível 1 com um TDAH, mas assim, esse fechamento é difícil. Como vocês enxergariam isso ao longo do tempo para conseguir dar um suporte para essa pessoa e muitas vezes não conseguir fechar um diagnóstico? Eu acho que aí a saída é ter profissionais junto, preparados, outras equipes, né? É o fono, é o TO, é o educador físico, é o ginecologista, é uma equipe muito grande que possa olhar para todas essas questões que vêm junto. Não vai dar conta só, É, né? A gente não dá conta acho só. que também focar mais nos déficits, nas alterações, nas dificuldades, naquilo que causa disfuncionalidade, que causa sofrimento. A partir do momento que eu também estou olhando para sinais, sintomas e dificuldades, além de forças, claro, mas eu consigo talvez ter um nível de individualização
que permite, por exemplo, você estava trazendo algumas dificuldades específicas que você tem. Tudo bem, o autismo, mas aí eu tenho, por exemplo, compulsão alimentar. Tem toda uma literatura em compulsão alimentar. Se eu pego especificamente essa característica, eu consigo trabalhar também em cima da dificuldade ou da alteração específica que está acontecendo ali. É claro que eu vou ter que levar em consideração o autismo e a equipe multidisciplinar se torna fundamental. Mas eu acho que ter o diagnóstico facilita acesso a serviço, mas quando a gente vai pensar em suporte e saúde mental e desenvolvimento, nós vamos sempre estar trabalhando com avaliação dos déficits, das dificuldades, do que causa sofrimento, do que causa disfuncionalidade no dia a dia. Eu acho que esse é um caminho também, para que a gente consiga, independente. Porque uma conversa que eu tive com o Paulo Liberalesso uma vez. Vocês conhecem alguém com autismo que é só o autismo? A gente tem tantas comorbidades que quase todas as vezes que você vai ver tem outras comorbidades, transtorno, algum déficit motor, muitas vezes vai ter algum transtorno de comportamento, muitas vezes vai ter ah, transtorno de ansiedade, vai ter outras coisas que vêm junto. Então, assim, raramente você vai conhecer alguém, se é que vai conhecer alguém na sua vida, que vai ter somente o autismo. Então, eu acho que é meio que impossível a gente trabalhar só com o nosso protocolozinho. Vou passar aqui o VB-MAP e vamos seguir nossa vida, né? Você trouxe a questão do ginecologista. Eu tive câncer de útero, né? Dentro do útero, eu tenho uma malformação e eu não senti um incômodo, uma dor, que o médico achou, era para eu sentir alguma coisa, era para eu sentir incômodo. E essa leitura a gente não tem muitas vezes, né? Que tem Hum, que explicar para a mulher certas. hum, E o médico também ter essa noção, né? De que tá lidando com uma autista e talvez ela não tenha essas percepções, né? hum. Isso, gente. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por passar aqui correndinho antes do Correto. voo. Muito obrigado. Gente. Obrigado, meninas. Foi um prazer sempre. Parabéns pelos cortes de cabelo baciado. Adorei. Tanto o seu quanto do Luciano ficaram ótimos. E a gente vai se vendo, vamos nos conversando. Obrigada, viu, Dani? Obrigado, Dani, pela sua presença, pela sua participação mais uma vez. Tchau, pessoal. Pessoal, até mais. Muito obrigado.